Bom dia, tudo bem? Nós estamos na Escola de Discípulos e hoje nós vamos estudar o capítulo 7 do livro Aliança de Sangue, que nós estamos estudando já há 7 domingos. E hoje nós vamos estudar sobre o povo de Israel e a aliança mosaica ou aliança da lei, tá bom? Nós vamos orar antes de começar. E agradecer ao Senhor por essa aula, agradecer ao Senhor por esse tempo que o Senhor está nos concedendo para aprender mais, para a gente crescer mais na palavra dele, né? E nós vamos aproveitar essa aula de hoje, porque quando eu estava estudando, eu fiquei tão empolgada com esse capítulo e eu fiquei orando durante essa semana para eu conseguir passar para vocês tudo que tem assim de riqueza de Deus nesse capítulo. Então eu quero convidar vocês que estão em casa, nós temos algumas pessoas aqui na igreja também assistindo, e eu quero convidar vocês para prestar toda a atenção. Pega a Bíblia, pega um caderninho, anota as coisas importantes, o que Deus falar com você, porque o que a gente vai estudar aqui hoje tem muita coisa que vem para a nossa vida, para o nosso dia a dia, que Deus pode falar com você, e aí você anota para não esquecer, né? Então, nós vamos orar, amém? Para começar. Pai, muito obrigada por esse domingo, obrigado por essa manhã, Pai, que estamos aqui e o Senhor habita dentro de nós, Teu Espírito Santo, que é o nosso professor, que é o nosso guia, nosso mestre. Obrigado, Senhor, porque o Teu Espírito está dentro de nós e que nessa manhã Teu Espírito venha nos ensinar mais. Nós queremos aprender mais de Ti, Pai. Nós queremos ser conduzidos, Pai, enquanto estudamos a Tua palavra, que a luz do Senhor chegue até a nossa mente, o nosso coração, o nosso espírito, e a revelação, Pai, da Tua palavra resplandeça, Pai, nos nossos olhos, para que a gente consiga compreender, Pai, o que estamos estudando e que a cada dia a gente cresça no conhecimento do Senhor e da Tua palavra, Pai. Eu abençoo cada um dos irmãos que estão aqui agora. Eu agradeço, Senhor, por cada um que estão assistindo agora também, cada família, Pai, seja alcançada com a Tua palavra. E a Tua palavra, Senhor, traz luz, traz salvação, traz libertação, traz cura. E nós queremos viver, Pai, essa realidade nas nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, nós abençoamos esse tempo e que Teu Espírito Santo possa nos ajudar aqui, Senhor, para eu conseguir falar tudo que o Senhor colocou no meu coração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, nós vamos começar. O capítulo 7 da apostila que a gente está estudando chama Israel, o povo da aliança de sangue. Nos domingos anteriores, a gente estudou sobre a aliança, a gente viu o que é aliança, a gente viu quais são os tipos de aliança, né? Os rituais que acontecem na palavra, na Bíblia, que a gente encontra na Bíblia para cortar a aliança de sangue. A gente estudou bastante a aliança de Deus com Abraão, foram acho que 3 domingos, né, sobre a aliança de Deus com Abraão. E agora a gente vai seguir, continuar, e nós vamos falar sobre a aliança da lei, a aliança mosaica. E a gente vai aprender um pouquinho mais sobre o que aconteceu quando o povo de Deus saiu do Egito, tá bom? Então eu quero que a gente abra a Bíblia em Êxodo 1, versículo 1 ao 7. E a gente vai começar lendo esse texto, Êxodo 1, de 1 a 7. Então fala o seguinte, ó. Quando Jacó foi para o Egito, foram com ele também os seus filhos e as suas famílias. Eles eram chamados os filhos de Israel. São estes os seus nomes: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zabulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Aser.
Ao todo, os descendentes de Jacó eram 70, contando com José, que já estava no Egito. Mais tarde, José morreu e morreram também os seus irmãos e todas as pessoas daquela geração. Mas os filhos de Israel tiveram muitos filhos. Eles se multiplicaram e se tornaram tão fortes que encheram todo o Egito. Então aqui a gente sabe que quem escreveu o livro de Êxodo foi Moisés, né? E o propósito de Moisés, ao registrar, ele começou o livro de Êxodo contando o que aconteceu depois que o povo foi para o Egito, né? Lá eles cresceram e tal. José morreu, Jacó morreu, os filhos de Jacó morreram os filhos dos filhos foram nascendo e crescendo, né? E aí o objetivo dele era mostrar que a promessa de Deus a Abraão se cumpriu. Lembra que a aliança de Deus, a primeira aliança de Deus com Abraão foi, ele falou com ele assim, que era para ele sair da terra dos pais dele, né? Para ir para uma terra que Deus ia mostrar para ele, que lá ele ia fazer dele uma grande nação. E aí, Abraão, ele teve Isaac, né? Um filho, parecia assim, não, Deus não vai cumprir essa promessa. Ele teve um filho. Isaac teve Jacó e Esaú. E a partir de Jacó veio a grande nação que foi a promessa de Deus para Abraão. Então, a gente vê aqui, depois de Jacó, né, que Jacó, Deus mudou o nome dele para Israel. Aí ele teve 12 filhos e a partir desses 12 filhos, a multiplicação das gerações foi acontecendo. E a partir disso, a grande nação que Deus tinha prometido para Abraão foi se cumprindo. Então, o que a gente vê aqui nessa história? Primeiro, José, ele foi para o Egito. Se vocês quiserem, gente, estudar mais, eu até recomendo ler o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Porque aí vocês vão ver lá em Gênesis todas as histórias que a gente estudou aqui. Vai ver a história de José e o que aconteceu, né, com ele, por que ele foi para o Egito, e a gente vendo Deus, ele se movendo para que tudo favorecesse o povo de Israel, tá? Então José, ele foi para o Egito, eu não vou entrar em detalhes. Lá no Egito, houve uma época de fome, uma grande fome na terra, e José, ele foi usado para assim, ter uma ideia tão simples, né? Mas ele conseguiu fazer com que o Egito reservasse comida e tivesse comida de sobra para esse tempo de fome. Deus mostrou, né, como que seria, e aí José fez o que Deus revelou, e aí eles estocaram alimento e eles tinham comida para eles, para os egípcios, e para as pessoas, outros povos que vinham pedir ajuda. E aí nessa época de grande fome, foi a época que os irmãos de José foram para o Egito para pedir comida, e aí eles se reencontraram, e aí José convidou eles a morarem no Egito com ele. E aí foi essa história que Moisés colocou aqui em Êxodo. Eles eram ao todo 70 pessoas. Então foram 70 pessoas que se mudaram para o Egito. Naquela época de José, o faraó era amigo dele, porque o faraó colocou José como governador. Ele era o segundo homem de grau de importância e autoridade no Egito, era José. Então o faraó era amigo dele. Eles foram bem tratados ali. Só que esse faraó morreu, José morreu, Jacó, os filhos de, né, os primeiros filhos de Jacó morreram. E aí um novo faraó entrou no governo. E esse novo faraó, ele começou a ficar preocupado, porque o povo de Israel crescia muito em número de pessoas. E aí ele ficou preocupado, ele ficou com medo, né? Porque ele pensou assim, nossa, esse povo vai crescer, se eles se juntarem com outra nação e entrar em guerra contra a gente, já era. A gente perde a guerra, a gente perde o nosso território. E aí ele
falou, tem até escrito aqui, se a gente continuar lendo, é porque eu vou só contar a história. Ele falou assim, a gente precisa ser mais inteligente e a gente precisa fazer alguma coisa para poder controlar esse crescimento do povo de Israel. E aí eles decidiram escravizar. Eles decidiram escravizar o povo e submeter o povo os homens, né, de Israel a trabalho escravo. Eles maltratavam, batiam e tal. Eles sofreram muito nessa época. Israel, ele se multiplicou tanto que ele era uma nação dentro da nação egípcia. Por isso que eles ficaram com tanto medo. Por isso que os egípcios ficaram com tanto medo, porque eles eram muito grandes em número. A opressão da escravidão, ela é uma estratégia que o faraó usou para quê? Para matar a identidade do povo, para destruir a confiança deles e para roubar os propósitos e as promessas. Com essa forma de oprimir o povo usando a escravidão, ele, aos poucos, ele foi minando a força que Israel tinha. Porque todos os dias eles tinham que trabalhar, sendo violentados, eles recebiam chicotadas e trabalhavam muito, eles ficavam cansados. Isso é uma estratégia de Satanás, né? Eu até escrevi aqui, Faraó usou essa estratégia de oprimir usando a escravidão, mas é algo que o diabo faz. O diabo, ele quer roubar, matar a nossa identidade, destruir a nossa confiança e roubar os propósitos e as promessas de Deus que Deus tem para nós. E isso acontece hoje com a gente, se a gente deixar. Só que Jesus já nos libertou e nós não precisamos mais ficar debaixo de escravidão. E aí eu quero trazer esse ponto aqui para a nossa realidade hoje, que a gente não pode deixar o diabo colocar a gente de novo em uma situação de escravidão, porque a gente é livre por causa de Jesus. Mas se a gente aceitar as enganações que o diabo propõe pra gente, a gente pode se colocar em uma situação de escravidão por vontade própria. E quando a gente se coloca numa situação assim, a gente perde a nossa identidade, a nossa confiança e os propósitos e as promessas de Deus, tá bom? Então, o faraó, ele temia o potencial da nação de Israel e ele usou essa estratégia opressora para minar a força que eles tinham. A ideia de Satanás era incutir uma mentalidade corrompida. A forma de pensar do povo de Israel precisava ser alterada para eles não conseguirem ter força para lutar contra os egípcios. Então, acho que ficou claro isso, né? Ele queria que eles ficassem sempre achando que eles não tinham força, que eles eram fracos, que eles não eram nada, né? E ficar com medo, porque o medo é uma estratégia do diabo também para oprimir. Ó, um exemplo, vamos só seguir um pouquinho mais para baixo, no capítulo 1 de Êxodo, do versículo 15 ao 22, é um dos exemplos. A gente falou da escravidão e a forma como ele fazia, né? Como ele tinha chefes que batiam nos escravos e vigiavam o trabalho deles. Uma outra coisa que Faraó fez foi o que está aqui do versículo 15 ao 22. Fala assim: o rei do Egito também chamou as parteiras dos hebreus. Uma se chamava Sifrá e a outra Pulva, e lhes disse: quando ajudarem as mulheres dos hebreus a dar à luz, vejam se o bebê é menino ou menina. Se for menino, matem-no, mas se for menina, deixem-na viver. Porém, as parteiras temiam a Deus e não obedeceram às ordens do rei. Elas deixaram os meninos viver. Então o rei do Egito mandou chamar as parteiras e lhes perguntou: por que não fizeram o que eu mandei? Por que não mataram os meninos? Elas responderam: as mulheres dos hebreus são diferentes das egípcias. Elas são fortes e dão à luz sozinhas antes de chegar a parteira. Deus abençoou as parteiras, o povo de Israel continuava aumentando e se tornando cada vez mais forte. As parteiras temeram a Deus e foram abençoadas com muitos filhos. Então o faraó ordenou a todo o seu povo: assim que os meninos hebreus nascerem, joguem-nos no rio, mas deixem as meninas viver. Então ele tentou usar de várias formas para tentar
destruir a força do povo de Israel. E uma coisa que Deus falou comigo aqui, enquanto eu estava preparando esse ponto, é que muitas vezes a gente não acredita no nosso potencial, né? Por tantas coisas que aconteceram na nossa vida, sei lá, o diabo, ele vai usando, durante a nossa vida, ele vai usando pessoas, situações, para colocar, para corromper a nossa mentalidade, para fazer a gente não acreditar no nosso potencial. Mas Jesus, ele veio para mudar a nossa história. E hoje a gente vive uma outra realidade. Jesus, ele veio para transformar a nossa mentalidade, né? E eu quero trazer isso para a gente aqui hoje. A gente precisa renovar a nossa mente todos os dias, para o diabo não roubar a força de Deus que existe dentro de nós, o potencial que Deus colocou dentro de nós, amém? Então vamos voltar para a história. Então, as parteiras não obedeceram Faraó, elas temiam a Deus, e aí elas falaram para ele, não, as mulheres hebreias, elas, antes da gente chegar, elas já pegaram o bebê que nasceu, e aí não teve jeito. E aí ele ordenou que todos os meninos fossem lançados no rio, e eles ficavam vigiando as pessoas para obedecerem, né? E aí, se a gente for para o capítulo 2, a gente vai ver que Moisés nasceu nessa época. A mãe de Moisés tentou esconder ele durante 3 meses, foi o máximo que ela conseguiu esconder. E aí ela teve que jogar ele no rio. E ela preparou um cesto, tudo, para tentar proteger ele. Colocou ele no cesto, colocou ele lá no rio e falou com a Miriam, que é a irmã de Moisés, filha dela. Falou assim, filha, fica de olho no seu irmão. E aí Miriam foi e ficou ali obedecendo. A princesa do Egito, a filha de Faraó, viu Moisés ali no rio. E aí ela ouviu o choro dele. Quando ela abriu o cesto, que ela viu que era um bebê, ela viu que era um bebê hebreu. Só que ela se compadeceu do bebê. E aí Miriam, nessa hora, ela foi muito inteligente. Ela chegou na filha de Faraó e falou assim, olha, eu posso conseguir uma mulher hebreia para amamentar o bebê. E ela aceitou. E aí Miriam trouxe a sua mãe, e aí a mãe de Moisés pôde ficar com ele mais um tempo. Ela amamentou ele, durante esse tempo ela pôde falar sobre Deus, sobre a história do povo de Israel para Moisés. Então, Moisés, ele não cresceu à parte do que estava acontecendo. Ele foi criado no palácio com a filha de Faraó, mas houve um tempo, quando ele era pequenininho, enquanto ele esteve com a mãe dele, ela ensinou sobre a história do povo de Deus, a história da aliança, né, que Deus tinha com eles. Então, a gente vê aqui o seguinte, o papel fundamental da irmã de Moisés e da mãe dele. A Miriam, ela foi como que uma intercessora para Moisés, né? E a mãe de Moisés, ela foi aquela pessoa que trouxe o entendimento sobre Deus para ele. Quando a gente lê mais lá na frente, no final do capítulo 2 aqui, o povo clamando a Deus para que livrasse eles da escravidão, a gente vê assim, vou até ler aqui, é o versículo 23 a 25 no capítulo 2, fala o seguinte, Moisés ficou ali muitos anos e durante esse tempo o rei do Egito morreu. O que aconteceu? Moisés cresceu no palácio, tudo, ele foi ensinado pela a ciência lá que eles tinham no Egito, ele estudou tudo, mas quando ele cresceu, teve uma situação que ele matou um egípcio, eu não vou entrar em detalhes, e aí ele fugiu e foi para as terras de Midian, e aí lá ele conheceu o pai que foi o pai da esposa dele, ele se casou, teve 2 filhos, e aí continua essa parte aqui, Moisés ficou ali muitos anos, e durante esse tempo o rei do Egito morreu, ele ficou muitos anos em Midian, ele estava fugindo, o rei do Egito morreu. No entanto, os israelitas continuavam sendo obrigados a fazer trabalhos pesados, e continuavam pedindo que Deus os ajudasse.
E Deus ouviu os seus lamentos e lembrou-se da aliança que tinha feito com Abraão, Isaque e Jacó. Deus viu e compreendeu o sofrimento dos israelitas. Aqui fala assim, Deus ouviu e Deus viu. Eu acredito que Deus, ele já estava preparando tudo. Porque Deus, ele faz as coisas assim, né? Ele pode fazer. Mas Deus, ele também respeita o tempo natural das coisas. E para um homem ser usado, como Moisés foi usado para libertar o povo de Israel, ele não podia pegar um homem já formado e colocar na terra. Esse homem tinha que nascer, ele tinha que crescer, ele tinha que se desenvolver, se tornar homem para que pudesse acontecer. Então, Deus, ele estava calado, ele não estava vendo o que estava acontecendo com o povo de Israel, ele viu. Ele sabia o que estava acontecendo, mas precisava esperar o tempo de Moisés nascer, crescer, se desenvolver, para que acontecesse o que Deus já estava planejando, que era tirar o povo do Egito, né? Então, a gente precisa entender isso, porque senão fica parecendo que Deus não estava preocupado, né, com o povo, não estava fazendo nada. Então, a gente vê aqui, Moisés, ele era descendente de Abraão, ele habitou no palácio, ele foi criado como um homem livre, sem mentalidade escrava, né? Ele era descendente de Abraão porque era filho de hebreus. Habitou no palácio, foi criado como um homem livre, sem mentalidade escrava. Ele era israelita e egípcio ao mesmo tempo. Deus e homem, aqui a gente fazendo a comparação e tipificando o libertador. Moisés, ele tipifica Jesus Cristo. Então a gente vai ver aqui, Moisés, ele era um libertador para o povo da aliança em terra estranha, assim como Cristo, que veio à terra na forma de um escravo, mas com uma essência verdadeiramente livre, para libertar toda a humanidade da escravidão do pecado. Então a gente vê aqui que Moisés, ele, que a gente estudou, acho que foi na aula da Paty, ela falou bastante sobre isso, que o Antigo Testamento, ele é uma sombra do que iria acontecer, né? A Antiga Aliança é uma sombra em relação à Nova Aliança. Moisés, ele já estava mostrando que um libertador viria, alguém que seria capaz de libertar por completo a humanidade do pecado, da escravidão do pecado, tá bom? Era um prenúncio, né, do que Jesus faria. Na aliança com Abraão, Deus, ele se relacionava com Abraão. Era uma pessoa apenas. Agora que os filhos de Abraão cresceram, eles se tornaram grandes em número, na aliança da lei, Deus, ele vai se relacionar com o povo, com eles. E além de libertá-los do Egito, Deus, ele queria estabelecer leis e uma cultura que revelasse o seu caráter. Então, olha só a diferença. Com Abraão, Deus estava se relacionando somente com Abraão. Agora que o povo tinha crescido, Deus, ele precisava criar uma forma de mostrar para eles quem ele era. Para o povo, não era mais só uma pessoa. Então, Deus, ele decidiu estabelecer as leis. As leis, elas iam ajudar o povo de Israel a compreender quais eram os padrões do reino de Deus. Ia revelar o caráter de Deus. Moisés, ele era um libertador para o povo no Egito, mas ele também era o legislador, porque foi através dele que Deus trouxe a lei para o povo de Israel, né? Como a família de Jacó se mudou para o Egito e eles se multiplicaram lá, tudo que eles sabiam sobre leis, sobre governo, cultura e economia, era o que eles tinham aprendido no Egito. Então, a referência que eles tinham era o Egito. Mas Deus, ele queria que eles entendessem que aquilo não era o que ele tinha para eles. Como eles eram filhos de Abraão, filhos de Isaque, de Jacó, eles precisavam compreender que eles tinham um Deus e que existia um padrão diferente para o povo de Deus. Na cabeça do povo de Israel, eles eram uma grande família.
Eles não entendiam ainda que eles eram o povo de Deus escolhido, eles estavam no processo, né? Então, Deus, com as leis, ele quis restaurar a identidade do povo. Lembra que lá no comecinho a gente falou que com a escravidão, a identidade do povo de Deus foi sendo minada aos poucos, o propósito, deixa eu ver aqui, a confiança deles. E Deus queria restaurar isso, precisava restaurar isso no povo. Eles passaram muitos anos escravizados. Deus queria ensinar a cultura do reino e queria ajudá-los a se organizar seguindo o padrão do caráter de Deus. Por quê? Deus, ele queria que o povo dele, o povo da aliança, fosse um povo diferente. Eles tinham que ser diferente de todas as nações da terra. Deus queria revelar o caráter dele em todos os sentidos. Na economia, na infraestrutura, na política, no trabalho. Em tudo, Deus queria mostrar o caráter dele. E Deus queria que o povo da aliança se destacasse tanto que outros povos quisessem também ter Deus como Deus deles. Então, o propósito de Deus era esse, né? E aí eu quero ler aqui um destaque a respeito da lei. As leis não contemplavam apenas questões de ordem religiosa. O que Deus tinha em vista era um povo economicamente equilibrado, com regras que exigiam fiscalização e punição no caso do seu descumprimento, visando assim fazer dos filhos de Israel uma nação. Apenas levá-los a viver juntos em uma terra não seria suficiente. Então Deus estava querendo restaurar a força deles, né? Era necessário identidade, tradição, costumes e consciência nacional. Embora possamos aprender verdades e princípios a partir das leis estabelecidas para a nação de Israel, em sua maioria são apenas ações temporárias, visando a preservação de um povo santo e a transformação de escravos em uma nação livre. Então, com a lei, Deus queria tirar toda a influência do Egito, trazer a influência do reino de Deus. Por que ele fala aqui que é temporário? Porque essa aliança da lei que Deus fez com o povo lá nessa época, ela não era a aliança perfeita ainda. Ela só era a sombra de uma aliança perfeita que Deus ainda ia fazer com o homem. Muitas coisas ainda tinham que acontecer até que Jesus viesse na terra. Então, ela era temporária, mas ela tinha um objetivo. Deus queria restaurar a identidade, Deus queria preservar um povo santo, separado das contaminações, de coisas que o povo fazia, da idolatria, do pecado, pecados sexuais, várias coisas que aconteciam com os outros povos. Deus queria trazer a identidade do reino dele para o povo da aliança. E Deus entendia que isso era um processo. Iam se passar tempos para que a mentalidade do povo fosse restaurada, né? Eles iam precisar de tempo mesmo para tudo isso acontecer. Por isso que ela é temporária. Eu quero ler aqui Êxodo 34, versículo 28. Êxodo 34, versículo 28. Fala o seguinte: Moisés ficou com o Senhor 40 dias e 40 noites sem comer nem beber. Ele escreveu nas tábuas de pedra as palavras da aliança, que são os 10 mandamentos. Então aqui está falando sobre quando Deus entregou as leis para Moisés e tudo o que eu já falei aqui, né? Não vou ficar repetindo. Então, vamos lá para Êxodo 19, do versículo 4 ao 6. Eu vou mudar aqui como é que fala? Tradução, a tradução da Bíblia. Eu vou mudar aqui para poder pegar a palavra certinha, tá? Porque eu estava usando a versão fácil de ler,
mas na revista atualizada que tem a palavra que eu quero que a gente leia aqui. Então, Êxodo 19, do 4 ao 6, fala assim: Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Lembra quando lá no comecinho dos estudos aqui, a gente viu que Deus, ele sempre usa palavras para estabelecer a aliança, tem o derramamento do sangue e tem o selo. Essas são as palavras que firmaram a aliança da lei. Deus está falando aqui, se vocês ouvirem a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês vão ser a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reinos de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Deus estava com essas palavras firmando a aliança com eles como nação. O que a propriedade particular quer dizer? A gente percebe o coração de Deus, o desejo que ele tem de estabelecer um relacionamento pessoal e íntimo com o povo. A amizade de Deus com Israel deveria ser um exemplo para todos os povos, a ponto de todos desejarem ter Deus como seu governador e se relacionar com ele, que foi o que eu falei, né? Já falei isso. Então Deus, ele queria separar o povo de Israel. Eles iam ser um povo santo. Santo quer dizer separado das coisas que poderiam corromper o caráter de Deus neles, né? Que Deus estava querendo ensinar para eles como ser como ele. E aí, eu quero ler esse pedaço aqui, ó, do livro. Fala o seguinte: o relacionamento com Deus, porém, não seria pautado nos padrões humanos. Um dos propósitos de Deus na aliança da lei é mostrar o padrão divino de santidade. Deus dá ao povo as tábuas da aliança, tábuas de pedra que continham o que conhecemos como os 10 mandamentos. Nessas palavras, um padrão de vida foi estabelecido por Deus para que todos pudessem se alinhar a ele. Os 10 mandamentos, eles são verticais e horizontais. Então, eles contemplam um relacionamento que visa amar a Deus com todo o coração, força e entendimento, mas também ressaltam o respeito e a honra que deve existir em relação ao próximo. Essas tábuas não continham simplesmente leis, mas a vontade de Deus para a humanidade. Então a gente vê que Deus, ele já estava ensinando essas coisas para o povo, que eles iam ter um relacionamento com ele e que eles tinham uma relação entre eles também. As leis, elas viriam para organizar a convivência deles, né? E os 10 mandamentos, eles estão lá em Êxodo 20, do versículo 1 ao 17. Então, você pode anotar essa referência e depois você vai ler. Eu não vou ler, porque já tem várias coisas aqui para ler e ainda tem muita coisa para falar. Mas vocês podem ler e vocês vão ver que em cada um dos 10 mandamentos, a gente vê a natureza de Deus neles. Deus, ele queria que o homem compreendesse que não era apenas para cumprir essa lei externamente, mas para atentar a todo o princípio que estava implícito na lei. Deus queria que o homem chegasse nesse entendimento, que não era só para ele fazer mecanicamente, né? Vou seguir, né? Mecanicamente. Não, tinha um princípio, Deus estava se revelando para eles. Então, eles deveriam ver Deus e o seu caráter em cada lei. Deixa eu ver aqui. Isso. Eu vou tentar resumir, que já tá dando quase uma hora, né? Não, 30 minutos. É 30? Então deixa eu ler aqui. É porque tem umas coisas tão interessantes. A lei, ela é um retrato. Ela expressa o caráter santo e irrepreensível de Deus. Ela revela Deus ao ser humano para que este esteja consciente de qual é a forma em que ele deve se encaixar para ser a imagem de Deus na terra.
Entretanto, ela também é como um espelho, revelando a condição humana. Ao se deparar com a lei, a pessoa consegue enxergar de forma clara todas as deformações e imperfeições em si mesma. O apóstolo Paulo descreve isso ao declarar: que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse não cobiçarás. Isso está em Romanos 7:7. É através da lei que o ser humano recebe a consciência de seu pecado e pode, assim, buscar um caminho de mudança. Uma vez que a lei é declarada, ninguém pode mais alegar inocência. Então, Deus usou a lei para expressar o caráter dele e como um espelho também para que as pessoas entendessem o que era certo e errado, o que era pecado, o que poderia ferir o relacionamento deles com Deus, o que poderia ferir o relacionamento deles com as outras pessoas. E a partir da lei, o homem pôde ter consciência do seu pecado e buscar um caminho de mudança. Tá bom? Então é isso. A gente sabe que não existiu homem algum que cumpriu a lei 100%. Apenas Jesus. Jesus foi o único homem que foi capaz de cumprir a lei em toda a sua totalidade. Todos que viveram debaixo da lei de Moisés, mesmo sabendo que para agradar a Deus e salvar a sua vida precisavam viver os mandamentos, eles tropeçavam na sua fragilidade humana. Então, por mais que eles se esforçassem, volta e meia, uma coisa ou outra eles erravam, eles falhavam, né? E Deus, ele sabendo que o homem teria essa dificuldade para cumprir toda a lei, ele providenciou meios de perdão para quem desobedecesse à lei. E aí vai vir a parte do sangue, né? Do derramamento de sangue. Deixa eu ver aqui. Isso. Quando Deus trouxe a lei, além dos 10 mandamentos, Deus ele trouxe mais leis que aí a gente vai ver lá, se você continuar lendo, né? Levíticos, Números, Deuteronômio, tem tudo direitinho, que aí vocês podem estudar durante essa semana, né? Durante esses dias, para vocês entenderem direitinho. Dentro desses sistemas de leis que Deus estabeleceu com o povo, ele estabeleceu um sistema sacrificial. Ele, de acordo com cada descumprimento da lei, existia um sacrifício que eles poderiam fazer para serem perdoados. E esses sacrifícios falam sobre o derramamento de sangue. Então, cada vez que eles sacrificavam um animal, e eram animais diferentes, cada situação tinha uma forma específica de sacrifício. Então, quando eles faziam isso, eles estavam lembrando da aliança com Deus. Eles derramavam o sangue e lembravam da aliança e o pecado deles era coberto, né? Então, essas regras foram estabelecidas, foi dada uma provisão temporária para cobrir as transgressões da lei. Então, era algo temporário. Por quê? Porque essa aliança, ela era uma sombra do que viria a acontecer. O povo tinha só o pecado coberto. Eles não foram... Cada vez que eles ofereciam o sacrifício, não existia uma libertação completa do pecado. Tem até... Eu quero ler aqui, ó. Em nenhum momento, Deus tinha a expectativa de que o povo se salvasse através do cumprimento da lei. Mas era necessário que pudessem perceber por si mesmos que precisavam de um Salvador, de alguém que pudesse cumprir todas as exigências de Deus. Então, Deus, ele queria que eles entendessem que eles precisavam de alguém que viesse libertar eles por completo do pecado. Aí vamos abrir lá em Hebreus 10. Quero ler essa passagem aqui. Hebreus 10, a gente vai ler do 1 ao 4 e depois a gente vai ler o versículo 11. Hebreus 10,
do 1 ao 4 e depois o versículo 11. A lei é apenas uma sombra das coisas boas que estavam para vir, e não a imagem real das coisas. É por isso que, mesmo com os sacrifícios que são oferecidos repetidamente, ano após ano, a lei não pode tornar perfeitos aqueles que se aproximam para adorar. Se ela pudesse, estes sacrifícios teriam parado de ser oferecidos, pois os adoradores estariam limpos de seus pecados e não se sentiriam mais culpados por causa desses pecados. Estes sacrifícios, entretanto, fazem com que as pessoas se lembrem de seus pecados a cada ano, pois é impossível que sangue de touros e de bodes remova pecados. Versículo 11. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para realizar seus serviços religiosos e para oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, mas estes sacrifícios jamais podem remover pecados. Então a gente vê aqui que por mais que eles fizessem os sacrifícios, o pecado não era tirado, ele só era coberto, né? Foi uma forma que Deus encontrou de providenciar perdão para eles, porque senão o povo ia perecer, né? E Deus teve misericórdia. Quando a gente estuda a história de Moisés, do povo de Israel, a gente vê que Deus, ele mostrou para Moisés como que ele ia construir o tabernáculo. Nesse tabernáculo, eles iam fazer os sacrifícios. Nesse lugar, eles iam fazer esses sacrifícios para cobrir os pecados. Eles iam adorar a Deus. Neste lugar, eles seriam um lugar separado para eles terem os rituais da aliança e para eles adorarem a Deus. Deus falou com Moisés para levantar sacerdotes. O primeiro sacerdote que foi levantado foi Arão. Ele iria cuidar do tabernáculo junto com seus filhos. E hoje eu não vou falar detalhes sobre o tabernáculo, mas eu queria muito que vocês estudassem durante a semana sobre isso. Porque tudo que a gente lê aqui na história de Moisés, a gente vê a sombra do que viria a acontecer. E a gente vê que Deus, ele já estava mostrando as coisas que iriam acontecer através de Jesus. Então, o que acontecia? Todos os dias, eles tinham os sacrifícios que eles faziam ali por causa de alguma coisa. Alguém roubou, alguém fez isso e tal. Eles iam lá, levavam o animal de acordo com a lei, ofereciam o sacrifício, cobriam o pecado. Mas existia um ritual que chamava o Dia da Expiação. Esse ritual ele era feito uma vez por ano. Todos os anos eles faziam esse ritual. Era como se fosse um grande ritual para o perdão do pecado que eles cometeram o ano todo. Então, o sumo sacerdote, ele pegava um novilho e um bode, e os animais tinham que estar dentro do que Deus tinha pedido, as características, tudo. Ele oferecia o sangue do novilho primeiro em favor dele e da família dele, para que o pecado dele e da família dele fosse coberto. Depois que ele fizesse isso, ele oferecia o sangue de um bode, em favor do povo. Aí o pecado do povo seria coberto. No tabernáculo tinha estruturas, tinham móveis, tinham várias coisas que eles construíram. E em cada lugar eles tinham a sequência, né, que Deus ensinou. No Santo dos Santos, que era nesse lugar onde eles faziam esse sacrifício uma vez por ano, só o sumo sacerdote podia entrar. E ele, além de apresentar o sangue, ele acendia um incenso, e aí a fumaça representava a santidade de Deus, e aí ele oferecia o sangue em cima do propiciatório, e tudo isso para mostrar que o pecado do povo estava sendo coberto naquele momento. E Deus, ele precisava aceitar esse sacrifício. Se Deus não aceitasse, aí eles passavam um ano
sem desfrutar dos benefícios da lei, né? Então, deixa eu ler aqui, que tem umas partes aqui do livro que eu acho interessante a gente ler. Isso aqui eu já falei, tá. Então, ele oferecia o sangue do novilho primeiro por ele e pela sua família, e o sangue do bode em favor do povo. E também tinha uma outra coisa que eles faziam. Depois que terminava esse ritual, eles pegavam outro bode, que eles chamavam de bode emissário. Arão, né, que era o sumo sacerdote, ele impunha as mãos sobre a cabeça do bode ainda vivo. Esse é o outro, né? Ele impunha as mãos, confessava todas as iniquidades e rebeliões dos israelitas, todos os pecados, e colocava sobre a cabeça do bode. Quando ele terminava de fazer isso, ele enviava o bode para o deserto, aos cuidados de um homem específico que ia levar ele para o deserto. Quando chegasse lá, ele ia soltar o bode no deserto. Aí tem um texto aqui da Bíblia, deixa eu achar aqui qual que é. É Levíticos 16, do 20 ao 22. Vamos abrir pra gente ler. Só pra gente entender direitinho isso aqui. Levíticos 16, do 20 ao 22. Quando Arão acabar de fazer a cerimônia de purificação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro e pelo altar, apresentará o bode vivo. Arão colocará as suas mãos sobre a cabeça do bode, confessará todas as maldades, as rebeliões e os pecados dos israelitas. Assim, todos os pecados dos israelitas passarão para o bode. Depois Arão enviará o bode para o deserto. O bode será levado para o deserto por um homem escolhido para isso. No deserto, o homem soltará o bode, assim o bode levará todos os pecados dos israelitas para o deserto. Então, o que Deus estava querendo simbolizar, né, com isso? É que depois que o pecado foi coberto, ali com os rituais, Arão apresentou o sangue e tudo, e aí ele vai vindo do Santo dos Santos, que era um lugar mais recluso, que somente o sumo sacerdote podia entrar. Ele vinha para a tenda do encontro e para o altar, e aí o homem levava esse bode que estava com todos os pecados para longe, para o deserto. Por quê? Deus estava mostrando que os pecados iriam ficar bem longe deles. Nosso pecado, o pecado do povo, Nosso pecado não está apenas perdoado diante da presença de Deus, mas foi lançado longe do arraial do povo da aliança. Aí no Salmo 103, versículo 12, Deus fala, assim como o Ocidente é distante do Oriente, assim Deus vai fazer com o nosso pecado. Vai ficar bem longe da gente. Era isso que esse bode emissário simbolizava. E como a lei a aliança da lei, ela é uma sombra do que viria em Jesus, a gente vê o que em Cristo? Deus não apenas está nos perdoando, mas está afastando de nós o que nos afasta dele. Em Cristo Jesus, Deus afastou o pecado de nós, né? A gente está livre do pecado em Jesus, né? A gente não precisa mais ser escravo do pecado. O novilho e o bode, o sangue do novilho e o sangue do bode, eles representavam o sangue que Jesus ia derramar ali na cruz, né? Para nos libertar. E aqui no livro, ele fala que o bode, ele simbolizava na Bíblia o homem pecador. Em Mateus 25, do versículo 33 ao 43, Jesus, ele conta uma parábola. E ele fala que naquele dia, Deus vai separar as ovelhas dos bodes. Ele vai colocar as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. As ovelhas, ele vai falar, sejam bem-vindos, venham para o reino, porque as ovelhas são aquelas pessoas que se santificaram, né? Jesus estava falando sobre isso, que se separaram para Deus. Venham e
vivam comigo aqui no meu reino. Os bodes, eles representavam o homem pecador. E aí ele fala, né, os que estão à esquerda, lançando fora essas pessoas que quebraram a aliança, que viveram em pecado. E aí essas pessoas foram lançadas no lago de fogo e enxofre. Está escrito nesse trecho aqui, Mateus 25, de 33 a 43, que vocês podem ler depois e ver direitinho, tá bom? Nesse caso aqui, na cruz, Cristo, ele assumiu a nossa identidade de pecador. Então, quando Jesus derramou o sangue dele na cruz, além de tudo, ele assumiu a nossa identidade de pecador. E hoje a gente não precisa mais ter essa identidade. A gente não precisa mais viver debaixo da escravidão, da opressão do pecado, tá bom? E eu quero ler também Efésios. Vamos abrir lá em Efésios. Efésios 2, versículo 6. Efésios 2, versículo 6. E como somos identificados com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou assim como ressuscitou a Cristo e nos fez reinar com Ele nos céus. Então, a gente só tem o nosso pecado perdoado e a gente só tem essa nova posição diante de Deus por causa de Jesus. Amém? O pecador, ele deveria morrer, recebendo em si mesmo a condenação que lhe era merecida. Jesus não merecia a cruz. Eu e você, sim. Mas porque ele tomou o nosso lugar, agora nos assentamos nos lugares celestiais com ele. Amém? Então, por causa de Jesus, nós temos muitos benefícios. Amém? E agora a gente vai falar sobre o selo. A gente viu as palavras da aliança, a gente viu como que aconteceu o derramamento de sangue. E agora a gente vai ver o selo, tá? A aliança da lei colocou o povo de Israel em um trabalho constante para manter-se purificado diante da presença de Deus. Então, todos os dias eles ofereciam sacrifícios, eles tinham as festas, eles tinham os rituais, as obrigações que permeavam o cotidiano do povo. Além desse uma vez por ano que eu contei aqui para vocês como que acontecia. Então, como selo para uma aliança que exigia tanto esforço humano, Deus santificou o sábado. Então, olha só, nessa aliança, eles tinham que se esforçar muito, porque a natureza do homem é uma natureza caída, é uma natureza de pecado. Por quê? Lá em Adão e Eva, aconteceu a morte espiritual do homem, né? O espírito do homem está morto. O povo de Israel vivia essa situação, espírito morto. Só depois que Jesus morreu na cruz que nós nascemos de novo no espírito. Então a gente tem vida no espírito. Mas nessa época aqui, eles eram um povo que o espírito estava morto. Então, para eles, era um esforço muito grande viver tudo que Deus tinha colocado ali na lei. Deus sabia que seria um esforço para eles, né? Porque essa aliança não era a aliança perfeita ainda. O sangue dos animais que eles sacrificavam somente cobririam o pecado. Então, Deus, ele santificou o sábado. E a gente vai entender isso, sobre o sábado. A origem do Shabá bíblico está no dia do descanso de Deus na criação. Deus santificou o sábado por quê? Para que nesse dia o povo descansasse das suas obras. Então, a gente vai ler em Êxodo, acho que é importante a gente ler esse texto, tá? Vamos ler Êxodo, versículo 31, ou capítulo 31, versículo 16 e 17. Então, Êxodo 31, versículo 16 e 17. De geração em geração, o povo de Israel terá que respeitar o dia de sábado. É uma aliança que durará para sempre. Será um sinal permanente entre mim e o povo de Israel,
Pois o Senhor trabalhou durante 6 dias para fazer o céu e a terra, mas no 7º dia deixou de trabalhar e descansou. Então, Deus está mostrando aqui que, como ele trabalhou durante os 6 dias na criação, lá em Gênesis 1, a gente vê isso, no 7º dia ele descansou do seu trabalho, ele estava determinando, santificando o sábado, né? Que era o dia que o povo descansaria. E aí, esse descanso de Deus, que ele mostra aqui pro povo, ele não é uma inércia, né? Não é ficar parado, tal. É a consumação da sua obra. Representa o dia em que Deus, o homem e a mulher puderam usufruir de intimidade um com o outro e contemplar a finalização da obra de Deus na criação. O sábado, ele aponta para essa realidade de descanso. O povo de Israel, debaixo da lei da aliança da lei, deveria ansiar por esse dia em que eles descansariam de suas obras. Isso foi explicado pelo autor aos Hebreus. Então, a gente vai abrir lá em Hebreus 4. Deus, estabelecendo o sábado, Deus estava mostrando para o povo de Israel que eles iam descansar desse esforço todo, que chegaria o dia que eles iriam descansar. Vamos ler lá em Hebreus 4, versículo... Hebreus 4, pronto, aqui. Versículo 4 ao 10, fala o seguinte: pois em algum lugar nas Escrituras foi dito o seguinte sobre o 7º dia. No 7º dia Deus descansou de todas as obras que ele tinha feito. E em outra passagem também foi dito: eles jamais entrarão no lugar de descanso que eu lhes prometi. Essas pessoas que anteriormente ouviram a mensagem de salvação não entraram para aquele lugar de descanso por terem sido desobedientes. Algumas outras, porém, ainda poderão entrar. Por causa disso, Deus marcou um outro dia chamado hoje, quando, muito tempo depois, por meio de Davi, disse essas palavras que já citamos anteriormente: se hoje vocês ouvirem a minha voz, não sejam teimosos como foram seus antepassados. Ora, se Josué tivesse dado esse descanso aos antepassados de vocês, Deus não teria falado mais tarde a respeito de um outro dia. Assim, ainda resta para o povo de Deus um descanso, como o descanso de Deus no 7º dia, porque aquele que entra nesse lugar de descanso que Deus prometeu, também descansa das suas obras, assim como Deus descansou das dele. Então, o que isso aqui quer dizer? O povo, na aliança da lei, eles tinham que se esforçar e seguir tudo direitinho. Aquelas pessoas que não obedeceram, que não cumpriram, eles não vão entrar no descanso. É isso que está falando aqui. Eles não vão entrar no descanso. Eles não vão receber a salvação em Jesus. Por quê? As pessoas nessas alianças que eram a sombra, que viveram corretamente diante de Deus, elas vão ser justificadas, assim como Abraão foi justificado pela fé, né? Que em Hebreus, outro livro, pronto, outra tarefa de casa, vai ter que ler muita coisa, né? O livro de Hebreus é outro livro que a gente precisa ler, que Deus ensina muitas coisas a respeito, né, das sombras que a antiga aliança representava. Então, essas pessoas que desobedeceram, elas não vão desfrutar do descanso de Deus que Jesus conquistou na cruz com a salvação. Mas as pessoas que viveram nesse tempo, que obedeceram, que seguiram à risca a aliança da lei, a aliança de Deus, elas vão entrar no descanso. E é por isso que Deus, aqui fala assim, por isso que Deus instituiu o dia de hoje. O dia de hoje fala sobre o que Jesus conquistou para nós. Esse descanso, que é um descanso sobrenatural. Tem até aqui, eu marquei para ler para vocês, ó. O povo de Israel celebrou o sábado, mas nunca alcançou o descanso de suas obras.
Somos nós que estamos em Cristo que usufruímos desse descanso. Não precisamos apresentar a Deus nossas obras dia após dia. Não precisamos trabalhar exaustivamente para nos mantermos limpos. O que precisamos fazer é apenas descansar por meio da fé na obra realizada por Jesus Cristo em nosso favor, e crer que tudo foi consumado através da sua obra redentora. Então a gente não precisa viver tentando conquistar a nossa salvação por obras, porque a nossa salvação ela foi conquistada por Jesus na cruz. O sacrifício de Jesus foi o grande sacrifício, foi o sacrifício perfeito que conseguiu destruir o pecado na vida daqueles que recebem Jesus como seu Senhor e Salvador, né? Creem em Jesus como Salvador e confessam Ele como seu Senhor. Então, a gente recebe essa libertação completa do pecado e a gente pode viver o descanso. Por quê? Porque a gente tem o Espírito Santo dentro de nós, a gente tem a palavra de Deus e a gente pode viver tranquilo, descansando na fé que Jesus nos justificou. Nós somos justiça de Deus, nós somos o povo de Deus, amém? Não estamos mais debaixo da escravidão, não estamos mais debaixo de opressão. Ao contemplar esse selo, o dia da expiação e todos os sacrifícios feitos na aliança da lei, vemos que ela apontava para Cristo. A ideia da lei não era ser definitiva, e sim preparatória para o Salvador, que é Cristo. Para um claro entendimento dessa aliança, é necessário compreender que Deus a estabeleceu com fins didáticos. O apóstolo Paulo corroborou isso ao dizer, isso está escrito em Gálatas 3, versículo 24, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. A palavra aio, no grego, é paidagogos, que significa um tutor, ou seja, um guardião e guia de meninos. Entre os gregos e os romanos, o nome foi aplicado aos escravos de confiança que foram encarregados de supervisionar a vida e os hábitos morais de meninos pertencentes à classe alta. Os meninos não eram autorizados nem mesmo a sair da casa sem eles antes de chegar à idade adulta. Então, Deus ele estava usando a lei como um guia, como uma orientação. Era a sombra do que viria a acontecer em Jesus. O povo, eles estavam sendo protegidos de certa forma por Deus até que Jesus viesse e salvasse, tá? Deus estava apontando para Jesus, sempre apontando para Jesus. Esse é o retrato dessa aliança. Logo, apegar-se a ela é apegar-se a coisas passageiras. Por isso que hoje nós não nos apegamos à lei. Por quê? Porque Jesus já cumpriu toda a lei. Jesus já morreu por nós, foi o sacrifício perfeito. O que a gente precisa viver hoje, a gente vai aprender. Eu não vou falar, mas nas próximas aulas vai ter. E a gente precisa viver uma vida de amor a Deus, acima de todas as coisas. Amém? O povo de Israel deveria viver debaixo dessa aliança, desejando que o melhor chegasse. Então, essa é a aliança da lei, que eu amei estudar ela. Eu fiquei muito feliz quando eu li esse capítulo, fiquei empolgada. Porque Deus, ele é lindo, lindo demais. E a gente vai entendendo que a Bíblia fala de Jesus, tá? Se a gente quiser resumir, a Bíblia fala de Jesus. Então, se a gente está lendo o Antigo Testamento, Deus está apontando para Jesus. Se a gente lê o Novo Testamento, a gente vê o que Jesus fez. E a gente vê que Deus amou tanto o homem que ele providenciou Jesus. E a gente compreender que existe o tempo para as coisas acontecerem. Que Deus, ele trabalha com o tempo. Hoje, a gente está vivendo essa nova realidade, esperando a volta de Jesus. A gente está esperando o dia que ele vai vir nos buscar. E esse dia vai chegar. Coisas vão acontecer, porque coisas precisam acontecer até que o tempo de Deus chegue para cumprir o que ele prometeu. Amém? Então eu quero deixar essa palavra hoje. Leiam tudo que eu falei, gente. Talvez vocês vão precisar mais de uma semana
para ler Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, Hebreus, né? São 5 livros. Gênesis também, então são 6. E estudem, porque Deus vai falar ainda mais coisas com vocês, tá bom? Então, hoje, encerrando, né? Hoje a gente tem a nossa reunião às 18 horas, 17, que horas que é? 18 horas, desculpa. 18 horas presencial e talvez a gente não vai transmitir, né? Porque a gente teve esse problema com a internet, então pode ser que não tenha a transmissão hoje. Então, se você puder vir, venha e venha participar com a gente desse momento. Bom dia, gente.